serviço de som é muito importante de forma variada, porque o serviço de som, a importância dele varia em função do tamanho da igreja ou do local de reunião, né? Porque, por exemplo, para uma reunião de grupo familiar, não tem importância nenhuma o serviço de som, porque se você tiver um violão, apenas acusticamente ele já supre a necessidade dos irmãos, que é de apenas ou conseguir ouvir o irmão que está tocando e guiando os irmãos para cantar a música que alguém pediu. No caso de uma igreja maior, já a importância dos serviços de som já fica maior também, porque no caso, se você tiver apenas instrumentos acústicos, sem amplificação de som, os irmãos não vão conseguir ouvir o que está sendo tocado e a reunião vai virar uma bagunça, né? Porque essa é a importância do serviço, que quando você consegue amplificar o som que está sendo tocado, todos os irmãos conseguem ouvir a mesma coisa ao mesmo tempo e todos conseguem cantar a música em conformidade, né? No mesmo tempo, no mesmo andamento, né? E assim o espírito flui de forma melhor nas reuniões, né? Então eu vejo dessa forma, né? Em lugares maiores, em ambientes maiores, o serviço de som é muito importante, né? De forma de guiar os irmãos numa única direção, né? A estrutura base de um serviço de música seria, em questão de equipamentos, seria uma mesa de som, né, com canais suficientes de forma compatível com o número de instrumentos que tem na localidade, né, na banda. E, vamos dizer, essa mesa precisaria ter pelo menos um equalizador ali de grave, médio, agudo, para a gente conseguir equalizar esse som, né, de forma que as frequências não trombem, né? Tipo, geralmente a gente usa a mesa para equalizar os instrumentos. Por exemplo, o baixo ele tem que ter um som grave. Então a gente valoriza as frequências graves do baixo. Então a gente equaliza o baixo ali nos equalizadores, diminui um pouco do agudo dele, médio, e aumenta o grave para a gente ouvir o peso do baixo. Aí o violão não pode ter muito grave, então a gente pega no equalizador do violão, aumenta médio e agudo e corta um pouco grave, entendeu? Para a gente conseguir fazer esse balanço da banda, né? Cada instrumento tem a sua função, né? Então eu vejo dessa forma, assim, equalizar os instrumentos da forma que eles precisam ser equalizados, né? Num conjunto, né? E ter caixas de som amplificadas de número variável, assim, né? Porque vai depender do tamanho do local de reunião, né? A gente vai precisar ter mais caixas ou menos caixas para cobrir toda a área do local, né? Por exemplo, vamos imaginar que uma caixa de som ela cobre uma faixa de 90 graus na frente dela, sim. Então, para cobrir toda a área do local de reunião, você vai ter quantas caixas de som, entendeu? Você traça o raio da caixa e vê quantas caixas eu vou precisar. Entendeu? Então, isso é variável, assim, mas basicamente a gente precisa da mesa de som, uma mesa de som básica com o número de canais adequados, as caixas de som amplificadas e os instrumentos elétricos, né? Porque a gente vai precisar ou microfone para microfonar os instrumentos, mas isso é uma coisa pouco utilizada em função de microfonia, né? Às vezes o som que você está tocando é realimentado através da caixa e gera aquela ressonância e começa a aumentar o volume e estoura o ouvido do pessoal. Então, assim, geralmente a gente usa instrumento elétrico, né? Com captação e etc, né? Eu acho que é basicamente isso. E os irmãos adequados para estarem ali no controle da mesa, né? Ouvindo o som, para ter o controle de volume e equalização, né? No geral, é basicamente isso, eu acredito. Os instrumentistas, primeiramente, eu acho que cuidar da sua parte técnica, né? Eu acho que, assim, não tem como você dividir muito o serviço de som e o serviço de música. Eles são interdependentes, entendeu? Então não tem como você fazer um som bom
se o pessoal da música não estiver tocando bem, entendeu? Então, assim, primeiramente, cada músico tem que contribuir com qualidade no som que ele está tirando do seu próprio instrumento, né? Então, assim, a primeira coisa que eu diria é os músicos estudarem muito bem seus instrumentos para conseguir apresentar para a equipe de som a melhor qualidade possível, né? Em segundo lugar, ter bons instrumentos, né? Aqui na conferência, cada um traz o seu próprio instrumento para tocar na conferência aqui internacional de jovens, né? E, assim, o pessoal, os irmãos, eles cuidam muito bem dos seus instrumentos, né? Tipo, sempre está muito bem equalizado, a parte eletrônica funcionando perfeitamente bem, né? Para o pessoal da equipe de som ter recursos de gerar um som bom no final, né? De tudo isso, né? Então, eu vejo dessa forma. Primeiramente, tecnicamente falando, o pessoal tem que estar tocando bem. Segundo, ter os instrumentos bem equalizados, com funcionamento correto. Para depois, a gente precisa ter equipamento de som bom para ter um som de qualidade, né? Sem distorções, como você disse, né? O encorajamento que eu dou para os irmãos é ouvir muito. Eu acho que isso é fundamental, assim, para a qualidade do serviço, porque a gente muitas vezes está tocando e você só presta atenção no que você está tocando e não ouve ninguém mais, e isso geralmente causa embola o som e se todo mundo fizer isso, só prestar atenção no teu instrumento, o som vira uma massa, uma bagunça, né? Então, assim, na minha experiência, antes de entrar no serviço de música, aqui na conferência, lá na minha cidade, em Bauru, eu costumava ouvir muitos CDs antigos, assim, aqueles do Inário de 1 a 20, de 80 a 100, sabe? Porque esses hinos que foram gravados, eles têm muitos instrumentos, mais do que se tem hoje, assim, sabe? Porque tem vários instrumentos e você consegue perceber qual é a função de cada um na música. E quando você ouve com esse ouvido mais atento, assim, no que cada um está fazendo, você acaba gerando essa ideia na sua cabeça quando você está tocando, sabe? Você sabe, consegue ter uma melhor noção na hora certa de você entrar, fazer algum acorde diferente, alguma coisa assim, algum arranjo. Então, assim, a gente ouvia muito esses hinos lá em Bauru e tentava copiar. Isso é, assim, o melhor ouvido também, porque quando você tira uma coisa, isso é uma coisa que se faz muito pouco hoje, tirar a música de ouvido, porque as coisas estão mais fáceis, assim, né? Tem partitura de tudo, você consegue encontrar de tudo na internet, ou mesmo os irmãos têm as partituras. Quando você tira alguma coisa de ouvido, você desenvolve uma noção melhor, assim, por exemplo, aqui na Estância a gente não toca mais com partitura, as músicas todas de ouvido, né? O Tim, ele encoraja a gente muito a tocar de ouvido, né? Isso é muito bom, assim, porque você fica independente da partitura e você tem uma liberdade maior de tocar e ouvir, prestar atenção no que os outros estão tocando, em vez de você ficar apenas focado na partitura e focado no seu instrumento, sabe? Então, eu encorajo, inclusive, os irmãos do som. Às vezes não tem como a gente fazer com que os irmãos da música controlem o som, né? O ideal, acho que seria isso, que os irmãos do serviço de som fossem músicos, mas em muitas localidades não tem como se fazer isso. Mas encorajar os irmãos do serviço de som a ouvirem mais, né? Ter essa percepção no que a banda está fazendo e, de repente, o violão tá fazendo um arranjo, então ele aumenta um pouco o violão, tal. Ter essa percepção, porque eu percebo que, às vezes, os irmãos não têm essa noção, assim, sabe, do que está acontecendo na banda e deixa o som de uma forma estática lá e é aquilo lá, né? Mas eu acho que tem como os irmãos do serviço de som contribuírem muito, né,
para a qualidade da reunião, assim, né? Do que está saindo, né? Do serviço, né? Do som.